Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 26 de Kislev, do ano 5783. É o dia 20 de dezembro de 2022. É a tarde com a Torá, chegando com a Parashá da semana, mais a leitura diária. Esta semana estamos com a Parashá Miketze, ao fim, ou ao final, ou ao extremo, ou seja, com referência a Yosef, nós estamos vendo aí, saindo de um extremo, indo para o outro, saindo da prisão, indo para a liberdade, saindo do submundo para poder galgar a ser vice-rei do Egito. Então, Miketze, ao final, ou ao extremo, né, saindo de um extremo, indo para o outro. Enquanto Yosef estava escravo no calabouço, ele foi para um outro extremo, uma liberdade total, chegando inclusive a ser vice-rei do Egito. Então, Miketze traz para nós realmente os desafios que nós temos no nosso dia a dia e onde nós precisamos ter, de fato, uma conexão com Deus de forma constante para que nós possamos ter a sensibilidade espiritual para podermos realmente visualizar os sinais, para podermos realmente estarmos de uma forma em que a vontade divina seja estabelecida em nossas vidas, no nosso dia a dia. Então, hoje nós estamos no terceiro dia da semana, é a chamada terça-feira. Estamos aí então na nossa terceira aliá, no livro de Bereshit, Gênesis capítulo 41, e nós vamos do verso 39 até o 52. Hoje também nós temos aí ao pôr do sol o acendimento da terceira luz de Hanukkah. Então daqui a pouco nós vamos trazer aí, né, as mensagens para refletirmos sobre cada dia da nossa do nosso acendimento de luzes. Lembrando que as lições elas estão conectadas diretamente com casa. A casa no sentido físico, desde o seu porão até o seu teto. A casa espiritual, nós mesmos, desde o nosso mais íntimo do nosso ser até o nosso telhado, que é o nosso corpo, a nossa kelipá, a nossa casca, né? Então nós vamos ver essas questões aí, ok? Baruch Hashem. E a nossa lição de hoje nós vamos falar sobre as mensagens do Midrash para essa lição hoje, a terceira lição, bem como também o significado que nós temos aí sobre a questão, né, da fome, da miséria. Realmente Deus falou que seriam 7 anos? Seriam, por acaso, 14 anos? Ou seria alguns dias, alguns meses? Qual era a meta de Deus realmente para esse período de intensa fome e miséria? Será que seria mais de 10 ou 20 anos? Então daqui a pouco nós vamos ver as respostas que os nossos sábios trazem através do Midrash, ok? A nossa prece de hoje para o povo brasileiro e para a nossa nação, para as nossas futuras gerações, está no capítulo 57 de Salmos. Então, no livro de Salmos, o Salmo de número 57 é a nossa prece para o dia de hoje. Essa prece que é de David, nos fala exatamente sobre perseguido e em perigo. David afirma sua confiança em Deus, né? Esse salmo aqui foi quando o rei David, ele estava fugindo de Saul, o rei Saul, que queria matá-lo de todas as formas, né? Então ele se refugiou dentro de uma caverna, né? E quando ele entra dentro da caverna para se refugiar, Deus manda com que uma aranha rapidamente crie
na entrada da caverna, né, a sua teia de aranha, a sua teia, né? Aranha, teia de aranha, obviamente, né? Né? Então, Deus determina com que aquela aranha faça a teia na entrada da caverna, rapidamente. Então, quando os soldados do rei Saul vêm atrás do encalço de David, então eles vão procurando em tudo quanto é beco, canto, buraco e etc e tal, porque a ordem do rei Saul é para matar David, né? Então, quando o soldado chega na porta da caverna, na entrada da caverna, melhor dizendo, ele vê a teia da aranha, né? Aí então outro soldado chega para ele e fala assim: "E aí?" Ele falou: "Não, aquele não entrou porque a teia de aranha está inteira. Se ele tivesse entrado aqui, ele teria rompido, né, a teia de aranha, então nós saberíamos que ele estaria dentro da caverna. Mas como a teia de aranha está intacta, então ele não está aqui não." E eles continuaram no seu caminho e David, ele realmente foi salvo, né? Foi devidamente protegido. Por isso esse Salmo 57, ele fala exatamente de momentos de perseguição e perigo, né? E é exatamente o momento em que nós precisamos afirmar, reafirmar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Emuná e bitachon, ok? Então, para o nosso país e o nosso povo, o nosso irmão brasileiro, o Salmo 57, diante das perseguições, das ameaças, diante do perigo, vamos reafirmar a nossa confiança em Deus, que Ele proverá de fato todas as coisas, para que o tapete vermelho não seja estendido em nosso país e o nosso povo não venha sofrer grandes desgraças por aí afora vai, ok? Então, a prece do Salmo 57 assim diz: "Apieda-te de mim, ó Eterno", né? Nós podemos usar a forma plural, né, no sentido os brasileiros, e também mesmo no sentido singular, que nós não percamos de vista que o povo brasileiro, entendeu? Então, mesmo usando a linguagem no singular, é o povo brasileiro, sem distinção alguma. Todo o povo brasileiro, mesmo quem é a favor do quanto pior melhor, não tem problema, mas a nossa prece é em favor de todo o povo brasileiro, mesmo aqueles que são contra, né? Fazer o quê? Apieda-te de mim, ó Eterno, e ajuda-me, pois em ti busca refúgio minha alma, e à sombra de tuas asas busco refúgio, abrigo diante da calamidade. Clamo a Deus, o Altíssimo, que sempre me dispensou proteção. Dos céus ele me enviará socorro e me salvará. Me protegerá com seu amor misericordioso. E ele fará fracassar o intento dos que querem me destruir. Estou cercado por homens que parecem leões, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é como uma espada afiada. Tu, que nos céus és exaltado, derrama tua glória sobre toda a terra, não somente para o nosso Brasil, mas para toda a terra. Sob meus pés armaram uma rede para me aprisionar, escavaram uma armadilha para mim, mas eles mesmos nela cairão. Meu coração não se amedronta, aí firme ele está em meu Deus. Para ti entoarei hinos e canções. Desperta, ó minha alma, desperta. Com a harpa e o saltério despertarei a aurora. Louvar-te-ei perante os povos, salmos te cantarei entre as nações, pois tua benevolência e fidelidade alcançam as maiores alturas e tua verdade vai além dos céus. Ó tu, que nos céus é exaltado, derrama tua glória sobre toda a terra.
as nações e sobre todos os povos. Que Hashem renove a sua misericórdia para com o nosso Brasil, o nosso povo brasileiro, com as nações e os povos, e que nós possamos aí, sem sombra de dúvidas, levarmos cada vez mais adiante a luz divina, a presença divina, a unidade e a unicidade de Deus, levando cada vez mais o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, lembrando que as nossas 5 bases, Teshuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Tefilot, as nossas preces diárias. Estudo da Torá são baseados nos 5 primeiros livros da Bíblia, com os comentários e os estudos dos nossos sábios, os sábios do povo de Israel, bem como o estudo das 7 leis de Noah, ou as 7 leis universais e as suas 66 ramificações, e a Tzedakah, que é esta base para nós, não judeus, Benei Noah, entre as nações, para fazer cada vez mais com que a presença divina seja real em nós e através de nós. E que nós possamos contemplar em nosso Brasil, no meio do nosso povo, a glória de Deus, para que realmente haja liberdade, o princípio que Deus assim estabeleceu para que esse mundo fosse transformado na sua moradia. Consciência de Deus, consciência de família, consciência de liberdade, né? Que nós possamos continuar nesse sentido no nosso dia a dia. A nossa confiança e a nossa fé está em Deus. Os homens são apenas instrumentos para que a vontade divina seja estabelecida. E que nós, e assim como uma grande parte da população está clamando a Deus, que possamos contemplar a glória de Deus se manifestando em nosso país. Baruch Hashem. Ok? Até o pôr do sol de hoje, nós estamos na segunda noite seguida do segundo dia de Sukkot, de Hanukkah, melhor dizendo. E ao pôr do sol de hoje, até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos na terceira noite seguida do terceiro dia de Hanukkah. Portanto, à noite, sempre à noite, obviamente, acendem-se as luzes, as velas, né? Os pavios de Hanukkah. Durante 8 dias vai se acendendo uma a uma, até que completamente a Hanukkah, que é a menorá de 9 braços, ela seja de fato preenchida com as 9 luzes. Uma luz que é o Shamash, que é a luz servidora ou a chama servidora, e as outras 8 luzes, ou 8 pavios, 8 velas, né, que correspondem aos 8 dias de Hanukkah, onde o milagre aconteceu. O milagre da única ânfora que não foi violada pelos gregos, que não foi profanada, que serviria para durar apenas uma noite. E aí o milagre aconteceu. A única ânfora, ela permaneceu sustentando as luzes da menorá durante 8 dias consecutivos. 8 noites, 8 dias consecutivos. Até que os Kohanim fizessem uma nova safra de azeites para poder alimentar a menorá no Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém, que nessa época já era o segundo templo, ok? E por isso, nesse sentido, o milagre é esse, o milagre da luz. Por quê? Porque aqueles dias temíveis, né, que os Seleucidas, gregos e sírios, se aliaram para trazer a destruição da identidade, da espiritualidade, né, do povo judeu, né? O que os gregos e os sírios fizeram era pior do que aquilo que o faraó fez ao escravizar o povo, aquilo que Ramã, nos dias de Esther e Mordecai, né, quis fazer. Por quê? Porque os gregos e os sírios
eles queriam simplesmente fazer com que o povo judeu perdesse a consciência de Deus, a consciência de família e a consciência de liberdade. Então isso é perder a identidade, perder suas raízes, perder as suas origens, né? Essa é a pior escravidão que existe. Esse é o pior aniquilamento que existe. Fazer com que as pessoas percam a sua identidade, ok? Então, por isso, Hanukkah é realmente uma batalha espiritual, para não perdermos consciência de Deus, consciência de família e consciência de liberdade, onde nós podemos servir a Deus sem sombra de dúvidas, com toda a nossa autenticidade, ok? Então, na nossa primeira noite da primeira luz de Hanukkah, nós tivemos aí, dentro da questão casa, né, que foi dedicada à escuridão, o porão, né? O porão é a parte mais inferior e escura de uma casa, né? E isso representa exatamente a nossa casa, a nossa vida, né? A parte mais íntima, os nossos segredos, etc. e tal, né? Então é o nosso porão. Então nós precisamos sair do porão. E na segunda noite, seguida do segundo dia até o pôr do sol de hoje, nós temos aí a questão da dedicação à ascensão, que é exatamente sair do porão e começar a subir a escada, né? Então a escadaria, né, ela nos mostra a ascensão. E por isso, né, a reflexão hoje da segunda noite diz assim: quando você acende a vela, visualiza uma escadaria se elevando à sua frente. Você enxerga a escada. Cada degrau, uma ascensão da alma, é feita com uma ação valiosa. Cada passo que você dá de elevação, de subir em cada degrau, você está praticando uma ação valiosa. Cada palavra boa que você fala, você continua exercendo uma ação boa. Bem como cada obra boa feita pelas suas mãos, aquilo que você realiza com temor aos céus, com temor a Deus, né, com as suas mãos, você está dentro de uma ação valiosa. Veja como cada degrau leva ao próximo. Dedique-se aos passos singulares numa direção ascendente. Cada passo sobe um degrau. Cada degrau é sucessivo a outro degrau e assim sucessivamente. É uma ação singular, que significa cada passo em cada degrau, sempre ascendente, subindo, que você começa a fazer como uma ação valiosa, palavras boas, obra, ação, você fazendo dentro desse campo. Então, por isso, realmente, dedique-se aos passos singulares numa direção ascendente. Saia do seu caminho para fazer um novo ato de bondade em cada um desses 8 dias, pois cada qual é um elo na corrente sempre crescente da compaixão que se estende perante você, à sua frente. Quando aqui fala saia do seu caminho para fazer um novo ato de bondade, significa saia do seu egocentrismo, saia da sua hipocrisia, saia da sua bolha, do seu quadrado. Pare de ficar olhando para o seu próprio umbigo e pratique Levítico 19:18. Ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Então essa noite é dedicada a aumentar ao segundo degrau de cada caminho. Esse é o movimento para a abundância, para construir incrementos, um processo ordenado, passo a passo. Os tesouros da casa de Hillel falam de santidade que deveria somente aumentar, sempre crescer. Assim, foi decretado que acendamos uma vela adicional para marcar cada noite, pois a santidade, como a luz e toda a bondade luminescente,
deveria sempre avançar, como uma escadaria ascendente, cada vez mais inclinada, ampliada. Assim como cada boa ação provoca outra boa ação, uma centelha brota para um segundo pavio, enquanto uma fileira de velas espera. Fico de pé na escadaria nas minhas profundezas, pronto a me elevar, explorar. Tendo encontrado meu apoio na escuridão, eu me movo para um momento acima, uma segunda noite, um segundo degrau, uma segunda oportunidade de acender a força para começar. Então, quando você sai do porão e começa a subir a escadaria, você precisa se esforçar. Para que você, qual o objetivo que Deus faz assim? Para você ter méritos, para não comer o pão da vergonha, mas sim o pão do mérito. Você ter méritos diante de Deus para poder receber as suas bênçãos, ok? Diante destas ações, né? Então nós vamos, a partir de hoje, nós vamos já trazer a reflexão da terceira noite, porque aí amanhã nós vamos trazer a reflexão da quarta noite, para que você tenha o tempo hábil durante o dia de refletir sobre a próxima chama que vai ser acendida à noite. Então aí a mensagem ela fica mais profunda, mais pessoal, e o seu significado de santidade e sublime, e ser sublime, ela fica mais focada no momento em que nós vamos acender as luzes correspondentes daquele dia, entendeu? Então, por isso, ao pôr do sol de hoje, nós vamos acender a terceira chama. Então, nós já vamos deixar aqui a mensagem, já na sequência da escadaria, vamos deixar então a mensagem, a terceira mensagem, para que no momento que você for acender a terceira luz, você, sua família, as comunidades, você já possa realmente já estar na questão da escadaria e já indo para as decisões, onde você vai então partir para o hall de entrada. Então, nessa terceira noite, hoje à noite, portanto, então é dedicada a chama de hoje, né, a terceira chama de hoje, ela é dedicada a decisões, que representa o hall de entrada. Então, imagine-se num hall de entrada, um corredor interminável. À sua frente há um leque de opções, uma série de portas de madeira escura. Cada abertura se alarga com a oportunidade, cada qual oferece um caminho desconhecido, deixando você escolher, exigindo que você se mova, desafiando-a a agir. Por qual porta você anseia? Qual porta você vai escolher? É a estreiteza que leva à expansão. Para você ter uma noção da estreiteza que leva à expansão, vejam bem, antigamente, normalmente, né, as casas, né, devido à falta de energia elétrica, normalmente, antigamente, as casas, as suas janelas, elas eram mais estreitas na parte externa e mais larga na parte interna. O que significa isso? Significa que a claridade externa, ela entrava pela parte estreita da janela, e quando ela vinha para a parte interna da casa, e como ela era mais ampla, então a luz, a claridade externa, que entrava pela parte estreita da janela, e a sua parte interna já era mais larga, né? Então, portanto, ela refletia a claridade interna da luz externa de forma mais ampla.
Então, normalmente, as casas de antigamente, elas eram feitas dessa forma. Os nossos mestres falam que o Beit Hamikdash, o templo em Jerusalém, ele é o contrário. As suas janelas, a parte interna são mais estreitas e a sua parte externa das janelas são mais largas. E por que isso? Porque a vontade divina é que de dentro do Beit Hamikdash, de dentro do templo, a luz que há dentro do templo, representada pela menorá de 7 braços, que todas as noites ficavam acesas e retornarão nos dias de Mashiach, é para que esta claridade, com a presença divina, fazia com que esta claridade ela irradiasse de dentro do templo para fora do templo a sua luz, para iluminar não somente o povo judeu, não somente Israel, mas iluminar as nações e os povos. Por isso que quando o templo foi destruído no ano 69 da nossa era comum, né? E só ficou o cotel, o muro, né? Então, por isso que desde então, os mestres, os rabinos, os sábios, vêm falando que no seu interior há um micro Beit Hamikdash. E você precisa fazer com que esta luz brilhe através de você. Uma janela estreita por dentro, mas externamente ampla. Você já procurou pesquisar sobre o globo ocular? Você vai ver que lá dentro é muito estreito. E os nossos olhos é abertura larga para irradiar luz. Por isso, os teus olhos precisam brilhar com a luz divina. Por isso, os teus olhos precisam brilhar com a luz da Torá, com a luz das 7 leis de Noah. Precisa brilhar com a tua fé e a tua confiança em Deus. Os teus olhos não podem perder o brilho. E automaticamente, desta forma, sem sombra de dúvidas, né, todo o nosso ser vai irradiando luz. Mas começa ali, nos olhos. Entendeu? Então, por isso, amados, quando uma pessoa conversa com você e ela te olha nos olhos, é uma pessoa que tem franqueza, que tem luz, e ela está irradiando luz. Quando as pessoas vêm conversar com você, não olha diretamente nos teus olhos, abaixa a cabeça, abaixa o olho, vira para cá, vira para lá, dá uma levantadinha no olho, já, né, já muda o olhar, é um perigo. Cuidado, hein? Cuidado. Então, continuando aqui, né, é a estreiteza que leva à expansão. O hall de entrada é onde abro o meu caminho através do mundo. É a estreiteza que leva à expansão, onde uma batida determina destinos inteiros. Essa passagem chama pela precisão, decisão, pela análise de opções, o cuidado e a coragem para escolher o verdadeiro, o exato, o correto, sem ter medo de nada e de ninguém, porque você está irradiando a luz que está no seu interior, a presença divina. Esse corredor, ele é de fato a atenção antes de qualquer ato notável. Quando o momento clama por uma determinação mais profunda para elevá-lo da vasta pilha de acontecimentos mundanos, para deixá-lo se tornar uma grande ocorrência no curso da vida.
Se você passar por essa vida sem deixar um legado, você não viveu, já diziam os nossos sábios e o nosso Rebbe Menachem Mendel. Você não viveu, você vegetou. Você passou por aqui assim, ó. Então, por isso, realmente, as mensagens de Hanukkah, ela vem realmente dar uma sacudidela nas nossas vidas, para que nós vejamos a semelhança dos macabeus. Eles eram Kohanim, eles eram sacerdotes. Eles não eram para a batalha. Eles não tinham que pegar em armas e ir para a batalha. A questão deles era cuidar de tudo concernente aos serviços religiosos do templo, etc. e tal, a administração e tudo concernente a isto. Estar ali sendo os Kohanim, sendo ali aquele instrumento de Deus para motivar o povo cada vez mais a seguir em frente. Estar junto com o exército no momento das batalhas, né, trazendo a presença divina. Mas naquele momento, eles tiveram exatamente como diz essa terceira noite, o hall de entradas, as portas. Você precisa decidir, você precisa escolher o verdadeiro, o exato, o correto. Antes de você fazer algo notável. E assim, quando o momento clama, o momento pede determinação, você tem que decidir. Ficar omisso, em cima do muro, se esconder, você não saiu do porão, não subiu a escadaria e não veio para o hall de entradas, onde há várias portas em que você precisa escolher, decidir e fazer. E assim, essa noite, né, que é dedicada à terceira luz, então é o momento em que você precisa elevar a sua determinação a um nível mais profundo para poder elevar realmente a pilha de acontecimentos mundanos que estão acontecendo em teu redor, que estão acontecendo na tua cidade, no teu país, e você precisa tomar uma decisão. Você não pode ficar de braços cruzados. Você precisa ser luz no meio às trevas. Então, por isso, a sua decisão sendo acertada, ela vai de fato mudar a ocorrência da vida, não somente tua, mas de muitas pessoas. Esta noite, que é dedicada à terceira luz, a tomar decisões no escuro, a dar o salto de fé que leva a milagres. A partir da estreiteza do domínio grego, os macabeus escolheram nada menos que a passagem para a liberdade mais vasta. As portas, por assim dizer, ficaram estreitas para os macabeus, mas eles não se acovardaram, não recuaram. Foi oferecida a porta estreita, apertada sob o jugo grego-sírio, eles não se acovardaram, enfrentaram, porque eles sabiam que além daquela porta estreita estava uma vasta liberdade. Eles não ficaram confinados, mas sim correram para a passagem do alto domínio e da independência, sem temer, sem se acovardar, sem ficar com medo da luta que estava do outro lado, à frente deles. De pé, num corredor vazio, as passagens cegando os olhos, contemplando o caminho para o futuro, podemos então acender as 3 chamas desta noite e fazer assim com que os nossos passos sejam guiados cada vez mais pela luz divina.
Que seja, pois, de fato, essa terceira noite, uma grande e maravilhosa oportunidade para todos nós, para podermos visualizar a vasta liberdade que está ali do outro lado. Que os dias de Mashiach venham. E lembrando que os nossos sábios já falam, cada ato bom que praticamos, cada vez mais que nós levamos a luz divina às pessoas, cada vez mais que nós enaltecemos a Torá, as 7 leis universais, nós estamos abreviando os dias de Mashiach. Mas ficar de braços cruzados, omisso, em cima do muro, não ajuda em nada. Você é inteligente, você entende. Baruch Hashem. A nossa terceira aliá está no capítulo 41 de Gênesis, capítulo 41, versos 39 a 52. Então nós queremos trazer essa mensagem aqui, nessa passagem, que nos fala exatamente sobre o momento em que Yosef, ele é definitivamente, determinado pelo faraó para ser o vice-rei do Egito, e automaticamente colocou ele como o governante sobre todas as nações, Só o faraó que estava acima dele, ok? Então, quando nós adentramos aí na nossa terceira aliá, já no verso 39, o faraó ele diz a José: uma vez que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém inteligente e sábia como tu. Então, o faraó já deu o veredito dele. Não existe no Egito ninguém mais inteligente do que você, Yosef, porque o teu Deus te fez saber todas estas verdades. Depois, o faraó decide: serás encarregado da minha corte, por tuas ordens todo o meu povo será provido. Só pelo trono te excederei em importância. Ou seja, todo o Supremo Tribunal Federal do faraó, cortes superiores, conselheiros, ministros, secretários, os magos, os feiticeiros, os prognosticadores e por aí afora vai. Os generais do exército do faraó, todos, com exceção do faraó, todos estavam sob a autoridade e o comando de Yosef. Se não fosse isso, não haveria esperança de salvação. Por quê? Porque o faraó disse, e todos ouviram: uma vez que Deus, o teu Deus, te fez saber tudo isso, não há ninguém inteligente e sábio como tu. Então tu serás de fato encarregado. Só eu te excederei em importância, em autoridade. E todos estarão sob a tua autoridade. Então, o faraó tirou o seu anel de sinete de seu dedo, da sua própria mão, e colocou em um dedo da mão de Yosef. Ele o fez vestir trajes de linho, que era um tecido altamente apreciado no Egito, e pôs a corrente de ouro do carro em volta do seu pescoço, mostrando definitivamente com essa corrente de ouro que ele era o vice-rei do Egito. E também fez que ele fosse conduzido pela capital do Egito, em sua própria carruagem, que era uma segunda carruagem real, era a segunda carruagem que era a reserva, e à frente dele ia um dos conselheiros do rei, anunciando ali a todas as pessoas da capital: conselheiro do rei, quão sábio ele é, apesar de tão jovem. Dobrai o joelho diante dele. Assim lhe foi dada a autoridade própria de um monarca sobre toda a terra do Egito.
Então, a ordem do rei foi para que o povo se dobrasse, todos abaixo de Iosif, dobrasse o seu joelho. Por que o faraó determinou isso? Porque todo aquele que se aproximasse do faraó, ele tinha que se prostrar, ele tinha que deitar no chão. Se prostrava diante do faraó, ok? E aí então ele mandou com que realmente as pessoas dobrassem o joelho. Aquela reverência em pé que dobra um pouco o joelho na presença de uma autoridade. Para que as pessoas pudessem ver que José tinha o faraó acima dele. E para o povo saber que abaixo do faraó todos eles estavam sob a sua autoridade. Ok? Então por isso dobrai o joelho, ok? Diante de Iosif, certo? Nesta passagem toda aqui, que nós temos aqui, que a nossa Torá traz para nós, né? O Midrash, ele traz para nós algumas coisas de um ponto de vista mais profundo, mais sublime, com mais santidade, com mais elevação espiritual. Então vamos dar uma atiçada, né, na vossa sensibilidade espiritual. Aguçar um pouco mais a nossa sensibilidade espiritual pelas palavras de sabedoria dos nossos mestres através do Midrash. Primeiramente, uma coisa que nós precisamos refletir sobre a questão da fome e da miséria, que representa exatamente os sonhos do faraó, ok? Então vamos por detalhes para nós deslumbrarmos o que os mestres trazem para nós. A conclusão de que 7 anos de fome, né, e miséria pela frente, depois dos 7 anos de fartura, né, parece algo muito simples, mas não. Então vamos aos detalhes para nós compreendermos isso. Então, na realidade, quantos anos de fome que realmente Deus, a princípio, ele determinou para o Egito e toda a terra? Foram 7 anos em si? Não. Os nossos mestres dizem que, na realidade, o plano original de Deus era de 42 anos de fome e miséria em todo o Egito, em toda a terra. 42 anos. Como que os sábios chegaram a isso? Aí é que está o detalhe. Então, os nossos mestres trazem da seguinte forma para nós podermos compreender o porquê dos 42 anos. Então, primeiramente, os sonhos do faraó, eles foram repetidos. Os sonhos do faraó foram 3 vezes repetidos, ok? Então, o que nós temos aí? Nós estamos na questão da fome. Então, nós vamos ver a questão das vacas magérrimas, as vacas magras e as espigas finas, raquíticas. Porque aquilo que é de abundância não está ligado à fome. Então, nós estamos vendo aí a questão da fome, da miséria. Então, esse é o foco, ok? Então, vejam bem, 3 vezes nós temos a questão das vacas magras e 3 vezes a questão das espigas finas, mirradas, ok? Então, vejam bem como que isso aconteceu. Então, nós temos 6 passagens bíblicas que falam desse aspecto. 3 vezes. Primeiro, a questão das vacas magras. No capítulo 41, verso 3, nós temos aí 7 vacas magras emergiam do Nilo. Depois, nós temos no capítulo ainda 41, no verso 19, eu vi 7 vacas magras saindo do Egito. E a terceira vez, no capítulo 41, no verso 27, as 7 vacas magras se referem aos 7 anos de fome. Ok? Então, vejam bem, os sonhos do faraó foram relatados 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque 2 vezes o faraó sonhou. E uma vez Iosif interpretou.
Está entendendo o porquê das 3 vezes? Ok? 2 vezes o faraó sonhou, e a terceira vez foi o comentário de Iosif. Então, nós temos agora, já vimos as 7 vacas magras, as 7 espigas finas, mirradas, no capítulo 41, que é a base disto, né? O versículo 6, 7 espigas finas de trigo cresceram. Segunda menção, o faraó diz, eu vi 7 espigas finas de trigo, no capítulo 41, verso 23. Ok? E a terceira vez das espigas foi quando Iosif mencionou, ou seja, no capítulo 41, no verso 27, na parte B do versículo, da metade para frente, Iosif disse ao faraó, as 7 espigas de trigo se referem à mesma coisa, 7 anos de fome. Ok? Beleza. Então, nós temos aqui, a Torá nos fala 6 vezes sobre os 7 anos de fome para indicar que Hashem realmente planejou tudo isso. Então, se nós temos 7 anos de fome, 6 vezes é feita a sua menção, então a conta simples que os nossos mestres trazem para nós e óbvia. 6 vezes 7, 42. Então o plano original de Deus era para que houvesse fome 42 anos, exatamente dentro dessa própria matemática bíblica, ok? Mas aí o que aconteceu? 42 anos de fome e miséria, e Iosif, ele suplicou a Deus. Então, a Mishnah traz para nós que Iosif, ele fez a sua prece a Hashem, dizendo, por favor, Hashem, mande somente 7 anos. Deus ouviu a sua prece, e os 42 anos, Deus trouxe para 7 anos. 42 anos, ele trouxe para 7 anos. Vejam bem que ele suprimiu 35 anos, ok? Então, nesse sentido, nós temos aí o porquê, de fato, a Torá escrita, ela fica focada 7 anos de fome. Mas há um detalhe a mais, que nós vamos ver com mais detalhes mais para frente. Quando Jacob vem com a sua casa, sua família para o Egito, porque as coisas estavam feias lá para trás, certo? Então, depois de 2 anos intenso de fome e miséria, Jacob se viu obrigado com toda a sua casa sair da terra prometida, justamente pela escassez, seca, miséria, sertão, né? O brasileiro conhece muito bem o sertão, e quem vive lá no sertão sabe muito bem como que é isso. Então, a terra prometida virou um sertão. Então, Jacob se viu obrigado a sair da terra prometida e ir para o Egito. Já tinha transcorrido 2 anos completos de fome quando Jacob chega no Egito. Aí nós vamos ver com mais detalhes lá na frente. Mas aí nós temos o quê? Jacob, ele quando chega no Egito, e José e Iosif apresentam seu pai ao faraó, o que acontece? Jacob, ele abençoa o faraó. Então, o Midrash diz que Jacob assim falou na sua prece a Hashem. Que Hashem pare a fome. Deus ouviu a prece de Jacob. E o que era 42 anos, pela prece de Iosif, veio para 7 anos. 2 anos já transcorridos de intensa fome e miséria. Jacob chega no Egito, ele abençoa o faraó e pede para Deus, Hashem, pare a fome. O que era para ser 7 anos, virou 2 anos. Conclusão? Assim diz o Midrash.
por causa de 2 tzadikim, por causa de 2 justos, o que era para ser 42 anos de fome e miséria e assolação em toda a face da terra, virou simplesmente 2 anos. 2 anos. Então, isso nos mostra a seguinte realidade. Quando nós nos colocamos com kavaná, intenção sincera de coração, para elevar a Deus o clamor, a prece, a intercessão, o pedido. E se você assim o faz, Deus está pronto para responder a tua prece, como ele respondeu para Iosef. Se você estiver associado com um segundo, que tem a mesma visão monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, e tem a mesma kavaná, a intenção sincera e verdadeira do coração para clamar a Deus sobre isto ou aquilo, Deus vai ouvir a prece de 2 justos. Yaakov e Yosef são exemplos de que fé e confiança em Deus, com kavaná, com verdadeira intenção do coração, é a chave. É a chave. Digira isso daí. Na sequência, quando o faraó, ele realmente vai nomear o Yosef para ser o vice-rei, obviamente os conselheiros não gostaram. Já pensou? Os ministros, os secretários, eu vou perder minha posição, eu vou perder meu din-din e por aí afora vai, né? Então, quer dizer, agora José que vai mandar, ele nem egípcio ele é um escravo hebreu, pô. Vai mandar em todos nós. Falou, eles chegaram pro faraó e falou, faraó, não tá certo isso daí não. Nós não concordamos com isso daí não. Aí o faraó falou, não, vai ser assim mesmo. Então aí os conselheiros, eles lançaram um desafio realmente para o faraó. Porque o faraó para eles era um deus, era uma divindade. Certo? O faraó, ele conhecia as 70 línguas existentes daqueles dias. Então eles pegaram e lançaram um desafio para o faraó. Falou, faraó, para que esse homem realmente, o senhor disse, ele nos alertou. Ele fala sobre preparar para os anos de escassez, para que o país não sofra. Tudo bem, o senhor viu isso, né? A vossa eminência, a vossa santidade, viu tudo isso, né? Discerniu tudo isso, tudo bem, não estamos aqui para questionar o Senhor, a nossa santidade, entendeu? Então, mas vejam bem, o Senhor enxergou tudo isso, viu em Yosef um homem sábio, né? Aquele que trouxe realmente um plano sobre juntar comida, né, ingredientes, etc e tal, para o tempo de escassez, não faltar alimentação para todos, né? Tudo bem. Agora, o senhor vem aqui, vai colocar ele como vice-rei, vice-governador. Todos nós estaremos abaixo dele. E nós nem sabemos da sua capacidade real. No mínimo, ele precisa saber as 70 línguas, assim como o senhor sabe. Então, o senhor tem que fazer um teste com ele. O senhor precisa pôr ele à prova para ver se ele é digno de ocupar essa função. Obviamente, os conselheiros do faraó estavam quase dando um checkmate no faraó. O faraó falou, tudo bem, tranquilo. Eu vou fazer esse teste. Ele vai chamar José para ir à presença dele, aquela famosa sala de audiência, né? Então agora é aquele momento que vai ter que passar pela sabatina, ok? Então nesse interim, Deus sabendo de tudo isso,
ele envia o anjo Gabriel e ele ensina Iosif a falar as 70 línguas. Aquilo que as línguas que ele ainda não sabia, o anjo Gabriel completou o seu conhecimento. Então ele dominou as 70 línguas rapidamente. O anjo Gabriel estava ensinando ele. Então quando o faraó o chama para a audiência, ele vai lá. Então o desafio é, tudo que o faraó falar, perguntar, José, ele tem que responder naquela língua que o faraó estiver falando. Então o faraó usou as 70 línguas para questionar Iosif. Iosif respondeu nas 70 línguas tudo o que o faraó falava. Ele respondeu nas 70 línguas. Quando terminou, Iosif então volta-se para o faraó e fala com ele em hebraico. O faraó fica olhando para ele. Iosif fala com ele em hebraico. O faraó fica com aquelas pulgas atrás da orelha. E agora, o que esse homem está falando? Iosif continua falando no hebraico. O faraó não entende nada. Eles estão na sala de audiência. Só o faraó e só José. E o faraó, ele é o faraó. Ele é a divindade. Ele é o que está naqueles dias acima de tudo e de todos. Ele achava que estava acima de tudo e de todos, né? Aí José vê que ele não entende mesmo. Então ele fala para o faraó: Faraó, essa é a minha língua original, do meu povo, o hebraico. Aí o faraó cai o queixo. Ele fala: eu não sei essa língua. E José fala: eu sei que o senhor não sabe essa língua. Mas eu queria mostrar apenas para o senhor que, de fato, Deus, o meu Deus, sabe todas as coisas. Então o faraó viu que ele sabia uma língua a mais do que ele. Então o faraó pediu para Iosif segredo, para que não contasse a ninguém que José sabia uma língua a mais do que o faraó. Porque aí os conselheiros do faraó iriam destituir o faraó e iriam colocar José para ser o faraó do Egito. Porque ele sabia mais do que o Deus deles. José sabia mais do que a divindade deles, em forma de homem. Está entendendo a questão aí? Amados, os nossos sábios trazem respostas que nós precisamos saber. Por isso, recordar, segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo espiritual da nossa geração, ele nos fala que recordar é preciso para podermos progredir. Então, Iosif, ele nos mostra exatamente essa realidade, recordar. Então, quando ele foi questionado, e quando ele traz a língua hebraica, então ele está trazendo aí os princípios do seu pai Yaakov, do seu avô Yitzhak e do seu bisavô Avraham. Então ele está, de fato, na sua maior envergadura do conhecimento, da sabedoria, do entendimento em Deus, com Deus, e para trazer a luz para as pessoas. Por quê? Porque a finalidade de Deus é que sabedoria, conhecimento, entendimento, a luz da Torá, que representam estas questões, essas três qualidades, é para não ficar trancafiado, é para levar às nações e aos povos. Então, desta forma, né, sem sombra de dúvidas, Faraó, ele compreende todas estas coisas. José, ele não se aparta da sua identidade, das suas raízes. E então ele faz sempre recordar as suas origens para poder continuar no temor, no amor e na confiança em Deus, para que ele seja constantemente dirigido e orientado por Deus no seu dia a dia, nos seus momentos. Então, dessa forma, o faraó, de fato, confirma a liderança de Iosif. Ele fala que Iosif não pode ficar solteiro, tem que casar.
E então, né, Asnat, a filha de Potifar, e Zuleika, sua esposa, aquela que foi adotada, que vem da casa de Jacob, que é sobrinha de Iosif, mas eles não sabiam. Então, ela acaba de fato sendo a esposa dada a Iosif, certo? Então, nesse momento, nós temos aí que, de fato, o faraó, ele chama o Iosif, né, por um novo nome. O novo nome que ele chama Iosif é Safnat Panear. Safnat Panear, que significa revelador de segredos, ok? Quando Iosif tornou-se vice-rei do Egito, ele tinha 30 anos de idade, por isso que anunciava, apesar de ser novo, tem muita sabedoria, né? Então, Asnat deu a Iosif 2 filhos, o primogênito foi Menashe, que significa faz esquecer as atribulações, e o segundo filho foi Efraim, né? O fruto, né? Efraim significa fruto. Deus me fez frutificar na terra do meu sofrimento, né? Então os nossos mestres falam que Iosif deu esses 2 nomes aos seus filhos para que ele não se esquecesse das suas origens, né? Então isso fez com que ele pudesse andar em frente, em progresso, e fazer com que o nome de Deus fosse honrado como deveria ser. Então, por isso, amados, que nós possamos seguir a nossa jornada, lembrando disto. Nós não podemos esquecer as nossas origens em Deus. A sua palavra que nos norteia para seguir em frente, para que não percamos o foco da nossa tarefa suprema, transformar esse mundo para ser a moradia de Deus. Que nós possamos, como nos fala as luzes de Hanukkah, que nós possamos fazer com que a luz venha irradiar do nosso interior, que começa com uma pequena abertura e vem para uma grande abertura externa, levando a luz divina às nações, aos povos. Deus confiou isso a nós. Vamos em frente nessa jornada. Shalom, shalom. A partir das 20 horas, lá pela sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2, Bauru, de Bauru para o Brasil e para as nações, juntamente ali com o nosso emissário Emerson Felipe, né, e os demais amados ali, nós estaremos transmitindo o acendimento da terceira luz de Hanukkah. Então, a partir das 20 horas estaremos juntos nesta jornada, o acendimento da terceira luz, saindo do porão, escadaria e o hall de entradas. Até mais. Shalom, shalom.